Já é de conhecimento da maioria fase da seleção. Isso se deve a uma falta de competência tanto fora e dentro de campo, com decisões do grupo e da CBF que chegam ao amadorismo. E bom, vamos comentar um pouco dessa jornada desde a entrada de Dorival na seleção. Mas antes eu peço seu like e sua inscrição para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Agora vamos pro vídeo. Bom, depois da seleção ficar quase um ano esperando o Ancelotti chegar, com a narrativa que ele já estava confirmado na seleção, a gente viu a renovação dele com o clube espanhol e a seleção acabou optando pelo Dorival Júnior, que foi chamado por estar em boa fase no São Paulo, porque caso contrário não seria chamado. E bom, temos o primeiro ponto aí. Confirmar e esperar por quase um ano uma seleção nacional por um treinador, para só depois ter medidas mais drásticas, enquanto o time estava indo de mal a pior com o Diniz. E esse primeiro tópico que demonstra o amadorismo da seleção. Mas bom, após a entrada de Dorival Júnior na seleção, tivemos dois amistosos que até que foram bem aceitos, que foi o 3-3 contra a Espanha e o 1-0 contra a Inglaterra. Porém, mesmo com a vitória e o empate, a gente já podia ver alguns problemas na seleção. Bom, primeiro nos primeiros dois jogos a gente teve um volume ofensivo menor que a Inglaterra e a Espanha. Que sim, contra a Inglaterra foi até um pouco mais equilibrado, mas contra a Espanha demonstrou momentos de total domínio espanhol. Isso vai refletir dois fatores de mais amadorismo ainda na convocação. Que primeiro, a fraqueza do setor esquerdo do campo. Porque a gente pode ver às vezes o Vinícius Júnior no Real Madrid marcando mais atrás, porque um lateral esquerdo não vai conseguir segurar toda a pressão de um ponta e o apoio que ele vai ter. Porém, além disso não acontecer na seleção, ou seja, o ponta não ajuda a marcar pelo lado esquerdo, o meia como o Paquetá, que poderia ajudar nessa situação como o Vinícius não está marcando, também não está fazendo isso como deveria ser feito. E bom, essa carência não é apenas pelo lado esquerdo. No lado direito a gente também tem ponta como o Rodrigo, que no Real Madrid está acostumado a jogar mais centralizado, cortando para o meio, e não ponta de ofício como o Vinícius Júnior. Ou seja, a gente está tendo carência pelas pontas primeiro do lado esquerdo, que está sofrendo muito com o ataque pela falta de marcação, até porque a gente só está tendo um ponta esquerda lá preso na posição dele sem poder se movimentar muito para ajudar. E do lado direito, o jogador que não está habituado a jogar pela posição de ponta de ofício parado, óbvio que isso não daria muito certo. E esse problema não é apenas no setor ofensivo, como no defensivo também. Porque primeiramente, a convocação de Danilo não tem muito embasamento não. Um cara que normalmente está jogando de zagueiro pela esquerda na Juventus. Ou seja, se o cara está habituado a jogar mais pela esquerda e de zagueiro, por que o Dorival está convocando ele como um lateral direito? Isso literalmente beira o amadorismo, cara. Monta um de lateral direito que pode ser convocado e você convoca um zagueiro que joga pela esquerda para fazer a lateral direita. Cara, isso é patético pro nível da seleção brasileira. E além disso, tem a questão dos zagueiros também. Marquinhos e Gabriel Magalhães não vêm nas suas melhores fases. E bom, se você quer convocar o Danilo porque ele é uma referência pro grupo, tira o Marquinhos que não tá numa boa fase e coloca ele na zaga. Mas é inaceitável continuar colocando ele na lateral direita. E bom, a gente tem jogadores que estão deitando na zaga, como Murilo do Nottingham Forest, e tá jogando muito mais do que jogadores como Beraldo e Marquinhos. E o Bremer, que há um tempo atrás, nessa época, não estava lesionado, podia entrar no lugar do Gabriel Magalhães, que estava numa fase muito melhor que o Gabriel Magalhães. E bom, depois a gente teria mais dois amistosos contra México e Estados Unidos, que demonstraram as mesmas fraquezas da seleção, uma fraqueza pelos lados no setor ofensivo e defensivo do time. Porque como nem o ponta e nem o meia conseguiam ajudar na marcação do lado esquerdo, quem faria isso? João Gomes está para um meia que está um pouco mais ofensivo, enquanto Bruno Guimarães não tem toda a qualidade para armar o time. E do lado direito a gente tinha um jogador que não estava tão habituado a jogar numa função fixa. E tinha até jogadores como Rafinha, caso precisasse disso. Mas por que na época ele não escalou? Ou seja, com problema na lateral, na parte defensiva e na parte ofensiva, além da questão do meio de campo e da má convocação de jogadores, como você esperava essa seleção? E aconteceu como era esperado, o desempenho foi caindo cada vez mais. Uma vitória contra o México e um empate contra os Estados Unidos. E após isso teríamos a Copa América, que o Brasil estreou contra a Costa Rica em um jogo patético em 0-0. Em que a seleção criou, mas nada fez contra a Costa Rica, que ficou em bloco baixo o jogo inteiro se defendendo. Isso pelo menos você podia saber vendo o jogo. E após isso teve uma vitória do Paraguai, que alguns gols foi mais mérito dos erros dele do que de nossos acertos.
E após esse um jogo fraquíssimo contra a Colômbia, em que o nosso único gol foi de bola parada, em que a seleção mostrou novamente uma fraqueza imensa na parte defensiva do time. E após isso teremos o episódio ridículo da cobrança de pênalti contra o Uruguai, em que primeiramente o treinador do Brasil ficou fora da rodinha que a seleção fez. Em que, por exemplo, isso não acontece em nenhum campeonato de várzea em que o seu treinador vai instruir os jogadores. É a mesma coisa que numa sala de aula, o professor é o centro das atenções, deveria ser assim nessa roda de cobrança de pênaltis. E após essa atitude que beira amadorismo na seleção, a seleção vai lá e escolhe o Militão para começar com as cobranças. Não que seja um problema ele ser zagueiro, mas no treino dele ele já tinha perdido pênaltis no treino que ele havia realizado, tinha perdido os 2 pênaltis que ele treinou. Se é que bater 2 pênaltis é considerado treino. Aí ele vai lá, fala que estava seguro para bater a cobrança e perde o pênalti. E bom, se você tem um batedor oficial na cobrança, você tem o melhor batedor para deixar ele bater primeiro. Isso é uma lógica simples que tem que ser entendida. Porque se você tem um cara que já está habituado a bater pênalti, que é o batedor oficial, que é o melhor daquela roda, ele tem que ser o a iniciar a cobrança. E isso é uma mania e problema da seleção que já vinha desde 2022, como vocês sabem. E bom, após a eliminação na Copa América, os próximos jogos valeriam pelas eliminatórias da Copa, que a seleção também não mostrou melhor em relação às suas fraquezas. Mostrou algumas ideias, jogadas repetidas e saída de bola, mas que não foram tão eficientes assim. E bom, desde a gravação desse vídeo, o jogo mais atual que foi um empate contra a Venezuela chega a ser ridículo. Como uma seleção que venceu da Inglaterra empatou com a Espanha é capaz de empatar com a Venezuela. Isso demonstra o amadorismo da seleção e a falta de evolução do time. Com convocações mal planejadas, falta de competência do time e planejamento. Isso daí que a gente nem falou sobre alguns problemas externos da CBF, e só mais sobre os fatores dentro de campo. Mas bom, por enquanto é isso. Muito obrigado por sua audiência até aqui se você assistiu até essa parte do vídeo. Peço novamente seu like e sua inscrição para ajudar o canal cada vez mais, até porque o número vem caindo ultimamente. Mas bom, você acredita em alguma recuperação da seleção brasileira? Acredita que esses problemas fora e dentro de campo que podem ser analisados vão melhorar logo? Ou você acha que é necessária uma demissão e troca técnica para melhorar os problemas? Me conta aí embaixo e novamente muito obrigado por sua audiência e até a próxima.